Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Está escrito. Apresentado por Robson Menezes. Não há esperança alguma para um mundo onde Deus não está. Não há esperança de amor e de paz, onde o ódio deixa marcas fatais. Não há esperança de vida naqueles que não amam a Deus. Não há esperança de um mundo de paz se o homem deixa Deus para trás. A esperança é Jesus, Ele é o caminho. A esperança é Jesus, nossa luz entre espinhos. A esperança é Jesus, segurança de salvação, onde o mundo pode achar solução. A esperança é Jesus. A esperança é Jesus. Olá, seja muito bem-vindo. Esse é o seu programa Está Escrito. Muito obrigado por você estar aqui conectado com a gente já no início do programa. E esse programa aqui é a oportunidade que você tem de estar um pouquinho mais perto de Deus, da sua palavra, para tirar, assim, momentos de inspiração para a sua vida. E aí? Como é que foi o seu dia? Como é que está sendo a sua semana? Você está em paz? Está agitado? Como é que está o seu coração aí? Descanse nas mãos de Deus, porque Ele sempre vai fazer o melhor para você. Creia nisso, tá bom? Um grande abraço aí para você que está assistindo aqui pela TV Novo Tempo, você também que acompanha aí pelo Facebook, no Está Escrito Brasil, aí ao vivo também acompanhando a nossa programação, você que está acompanhando através do YouTube, no Novo Tempo ao vivo, um abraço para você e também para você que está acompanhando aí no NT Play. Você vê que a gente pode se conectar de diversos lugares aqui para assistir a Novo Tempo e também o seu programa Está Escrito. Eu quero mandar aqui alguns abraços muito especiais e o primeiro deles que eu quero mandar aqui é para o nosso produtor, trabalha aqui na nossa equipe, o Matheus, está fazendo aniversário hoje. Parabéns, viu, querido? Que Deus abençoe você, sua vida, seus planos e os seus sonhos, tá bom? Nós temos também aqui algumas pessoas que sempre entram em contato com a gente. Então, meu abraço vai para o casal Rose e Sérgio de Jundiaí. Deus abençoe vocês. A Evânia e o Osvaldo são um casal de pastores evangélicos. Um abraço aí para vocês também. A Silmara, que também acompanha aqui o programa Está Escrito, lá em Serra Negra. A Carolina, que está passando um momento muito difícil, perdeu um filho há poucos dias. Ela assiste a Novo Tempo. Então, que Deus abençoe você e conforte o seu coraçãozinho aí, tá bom, querida? A Cláudia Bertoloni, também da cidade de São Bernardo, que Deus abençoe sua vida aí. E também um abraço muito especial para os nossos amigos que acompanharam a caravana Novo Tempo. Você sabia que os apresentadores da TV Novo Tempo, eles saem em caravana? E nesse final de semana passado, nós estivemos aí na cidade de Belém do Pará, fazendo uma programação linda, maravilhosa. Um
Um abraço para os nossos queridos irmãos que acompanham, que assistem a Novo Tempo, a rádio, a web, nessa cidade maravilhosa. E também os irmãos da cidade de São Luís. Vocês fizeram do nosso final de semana um momento especial. Obrigado aí por estar com vocês, irmãos queridos animados. Bom, deixa eu falar para você aqui do nosso guia de estudos Espírito Santo, Deus dos bastidores. É o presente que o programa Está Escrito quer enviar para você, que quer estudar mais sobre a Bíblia, que quer entender um pouco mais e melhor o trabalho da terceira pessoa aí da divindade, o Espírito Santo. Qual que é a diferença da manifestação do Espírito Santo, fruto do Espírito? Bom, quer saber mais? O Guia de Estudos Espírito Santo vai te ajudar para você receber sem custo nenhum na sua casa, uma parceria com Anjos da Esperança. Entre em contato aqui pelo WhatsApp 12982444449 e diga assim: eu quero o Guia Espírito Santo. E ele vai chegar, e depois que você preencher ali algumas informações, ele vai chegar na sua casa sem custo algum e você vai entender mais sobre essa pessoa maravilhosa do Espírito Santo. Olha, hoje, aqui no nosso programa, tem muita coisa boa, novidade, mas fica ligado comigo, eu vou para o intervalo, é rapidinho, daqui a pouco eu volto te contando boas notícias, novidades importantes aqui para Novo Tempo. Não saia daí, o programa Está Escrito, volta já. Você ama a Novo Tempo? Ela tem abençoado a sua vida. Aqui pela TV, você tem aprendido coisas importantíssimas dentro da Palavra de Deus. Se sua resposta é sim, eu quero te dizer que nós agradecemos e muito a Deus pela oportunidade que Ele nos dá para a gente estar sempre aqui em contato com você, com as pessoas que acompanham a TV, a rádio, que também é uma bênção na vida das pessoas, e a web. Mas você sabia que a Novo Tempo, ela tem anjos que sustentam aqui a pregação do Evangelho? Você percebeu que a nossa TV é diferente? Nosso espaço aqui de publicidade, ele não é comercial, mas sim a gente usa até mesmo intervalo para levar a mensagem da salvação. Como é que a Novo Tempo sobrevive? Nós sobrevivemos graças aos anjos da esperança, porque a Novo Tempo não pode parar. E como é que ela não para? Com a ajuda dos anjos da esperança. Se você ainda não é anjo e ama a Novo Tempo e quer se envolver na pregação do Evangelho, fazendo com que a Novo Tempo alcance mais lugares, preste atenção em como você pode ser um anjo da esperança. Você vai assistir agora um VT que explica a importância dos anjos da esperança para a TV Novo Tempo. A Rede Novo Tempo de Comunicação é mantida por doações financeiras de milhares de pessoas espalhadas em todo o Brasil. Ao doarem para Novo Tempo, essas pessoas passam a ser, no que aqui chamamos carinhosamente de Anjos da Esperança. É por meio destas doações que a Novo Tempo consegue custear as suas produções na TV, rádio e internet e imprimir e enviar novos guias de estudo da Bíblia para famílias de todos os estados do nosso país. Tudo o que você ouve, lê ou assiste aqui na Novo Tempo é feito com o objetivo de comunicar a esperança da breve volta de Jesus para mais pessoas. Jesus está voltando, mas agora imagine se a Novo Tempo parar de transmitir o seu sinal na TV, rádio e internet, ou mesmo deixar de imprimir e enviar os guias de estudo da Bíblia. O que você acha que aconteceria? De imediato, você perderia a oportunidade de estudar a Bíblia com a Escola Bíblica da Novo Tempo. Deixaria de assistir e ouvir seus programas favoritos, como o Bíblia Fácil, Evidências e o Na Mira da Verdade. Mas, o pior, os mais afetados seriam as milhões de pessoas que perderiam a chance de conhecer os ensinos de Jesus e o amor de Deus por meio da Novo Tempo. Mas calma, isso não precisa acontecer. Você e sua família podem se tornar anjos da esperança e assim impedir que a Novo Tempo tenha de parar de anunciar que Jesus está voltando em poder e grande glória. Nós precisamos de você.
A Novo Tempo não pode parar. Por isso, ligue agora mesmo e torne-se um anjo da esperança. O nosso número aparece na sua tela. Ligue 0 operadora 12 21 27 30 30. Ou, se preferir, escreva a mensagem "Quero ser anjo" e envie para o WhatsApp do Anjos da Esperança. Você ainda não salvou o WhatsApp do Anjos da Esperança em seu celular? Então anota ele aí: 12 981 76 6630. Além de conseguirmos manter os seus programas favoritos no ar, na TV, rádio e internet, com a sua doação financeira, a Novo Tempo vai poder criar novos programas e imprimir e enviar novos guias de estudo da Bíblia para mais pessoas. Por isso precisamos da sua ajuda financeira. Só assim, a Novo Tempo nunca vai precisar parar. Olha, eu acho que deu para você fazer assim, um pouquinho da ideia, do tamanho, da importância que o Anjo da Esperança tem aqui para nós na TV Novo Tempo, para o programa Está Escrito. Nós precisamos da sua ajuda, porque a Novo Tempo não pode parar. Você concorda comigo? Ela tem abençoado aí a sua vida. Nós temos muitos desafios aqui no Sistema Novo Tempo de Comunicação. E eu queria compartilhar 3 desafios que nós precisamos de ajuda especial, uma doação única, mesmo que você já seja anjo da esperança ou se você quer ajudar a Novo Tempo, nesse mês de agosto, nós precisamos de você para 3 projetos. Que projetos são esses? Primeiro, nós queremos levar o canal aberto da TV Novo Tempo para toda a cidade do Rio de Janeiro. Você já pensou aquelas milhões de pessoas sendo abençoadas com o sinal aberto da TV? Isso só vai ser possível se você nos ajudar aqui no programa Está Escrito, no Anjos da Esperança, a levarmos o sinal aberto. Segundo grande desafio, nós queremos produzir 2 novos guias de estudo da Bíblia. E se você der aqui uma doação especial, vamos fazer isso também acontecer. E além disso, nós queremos construir novos estúdios. E você, como Anjo da Esperança, fazendo essa doação, pode contribuir para que esse projeto se torne realidade. Nós contamos aí com a sua ajuda. Tenho certeza que a Novo Tempo, em algum momento, abençoou você. Todos os guias de estudo, como esse daqui que eu estou segurando, o Espírito Santo, que são enviados sem custo algum para milhares de pessoas. Na verdade, são milhões de pessoas, mais de 1,5 milhão de pessoas fazem parte da escola bíblica aqui da Novo Tempo e recebem os seus guias de estudo sem custo algum, graças, é claro, à sua ajuda. Então, entre em contato agora. Na verdade, se você puder ligar no horário comercial, tá bem? O telefone está passando aqui embaixo. Se você quiser tirar uma foto, para não esquecer, é o 12 21 27 30 30. Você pode ligar no horário comercial e dizer: eu quero fazer uma doação especial. Nós agradecemos você, tá bem? Esse mês de agosto é um mês muito importante aqui para o nosso programa Está Escrito, porque a gente vai estrear uma nova série. Nós vamos falar sobre opostos, ou seja, pessoas que vivem em contextos diferentes, em realidades culturais distintas e que foram aproximadas a Jesus, a bênção e o milagre. Você quer saber mais? A gente vai para o intervalo e na volta você vai estar ligado aqui comigo na nova série que começa no programa Está Escrito, Opostos. Fica aí comigo, já já eu estou de volta. Não temos nada em comum. Aquilo que você prega não me representa e eu não me sinto acolhido por você. Eu não sei se você já passou por isso, eu espero do fundo do meu coração que não. Quem já viveu essa experiência diz que é algo muito ruim, mas o relato, quase sempre recorrente, é o mesmo. A sensação de estar no lugar errado,
um sentimento de solidão, como se ninguém te notasse ou ignorasse a sua existência. Eu sei, a história é pesada. Não quero te deixar triste com essa mensagem, mas uma coisa é certa, a gente precisa falar sobre esse assunto. É preciso falar sobre os debates que rodeiam a religião. Se você acha que esse assunto é delicado demais e segue o mesmo discurso de que religião não se discute, tudo bem, eu até entendo, mas se permite abrir sua mente só um pouco sobre esse tema. Eu queria que você refletisse sobre o que você espera da religião, da fé, da igreja, porque no meio em que deveria haver amor e compreensão, poderia ter pessoas que se odeiam. E em meio a tanto ódio e discussões sobre certo e errado, alguns saem perdendo. Aqueles que brigam entre si e o outro que está precisando de ajuda e acaba sendo ignorado, pois estão mais preocupados em discutir em nome de quem estão servindo e qual método é o melhor a se seguir. Se você não entendeu ainda, o cristianismo, por exemplo, gerou um grande impacto na sociedade. Depois que ele se espalhou pelo mundo, foi através das suas práticas que começamos a ver a valorização do indivíduo. Isso não saiu da minha cabeça. São dados históricos. Por mais que pregue um fim das religiões, o mundo moderno é herança dos sistemas religiosos e ainda está impregnado de religiosidade. E então, o que você espera de mim? Quais são suas expectativas quando busca meu auxílio? Espera que te ofereça apenas algo material e palpável ou poderia te apresentar algo eterno e duradouro? Tudo o que eu mais queria era poder ser um meio de ligação, juro. Não tenho grandes pretensões apenas de te manter conectado com a eternidade. Mas o que tenho visto é um grande número de nomes que se proliferam e esses nomes oferecem tantas promessas que não estão dentro do meu dever. Meu dever, enquanto religião, é te ligar à fonte da vida. Não é sobre prata ou ouro, é sobre o nome de Cristo. E nele, todos somos iguais. É isso aí, ó. Começando uma nova série. Vai ser muito instigante todos os temas que nós vamos tratar aqui dentro do livro de Atos. E você vai ser o nosso grande convidado todos os dias, nossa grande convidada, todos os nossos dias de programa aqui, nas reprises também, para participar aqui dessa discussão de realidades opostas diante do tema da fé, da religião, tentando entender aqui como que as diferenças culturais, individuais, sejam elas coletivas ou também individuais, pessoais, afetam o relacionamento das pessoas com a fé, com Deus. Como é que a gente pode viver mais próximo daqueles que não se sentem parte da comunidade de fé? Talvez porque não acreditem ou até mesmo porque têm um preconceito. Como lidar com toda essa realidade? Você é o nosso convidado para entender como Deus trabalha para salvar diferentes pessoas em diferentes contextos, tá bem? Antes de começar aqui com a Bíblia, a Palavra de Deus, deixa eu mandar aqui alguns abraços. O meu diretor está mandando aqui. Olha, Maria Romero mandou assim, olha, boa noite, Deus abençoe a todos. Aqui assistindo de Rolândia, muito obrigado, viu? A Rosa Maria, que é lá de Belém, dizendo que a caravana foi uma bênção. Obrigado, viu, querida? Deus abençoe você. O Valdeci Castro, que está assistindo lá de Roraima. E o Magal Santos, que é da Baixada Santista. Um grande abraço aí para você e para todos os outros que estão aqui conectados. Nós estamos prontos. Está pronto aí, nesse momento, para a gente começar? Então, pega a Bíblia, você vai abrir comigo lá em Atos, capítulo 3. Eu quero ler com você aqui do verso 1 até o verso 11. Diz assim, Atos 3, do verso 1 até o verso 11. Pedro e João subiam ao templo para a hora da oração, a hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual
punham diariamente à porta do templo chamada Formosa para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: eu não possuo nem prata, nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. E diz aqui o texto: e imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram, e de um salto se pôs de pé, passando a andar, entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus. Reconheceram ser ele o mesmo que esmolava assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles, no pórtico chamado de Salomão. Vamos parar aqui. Algum tempo atrás, no ano de 2015, milhares de pessoas compartilharam uma foto de uma criança que estava assim num campo de concentração. A foto é bastante curiosa porque a criança pequena estava com as mãos para cima, assim como que se estivesse se rendendo, se entregando, como se fosse uma refém. Ao olhar para a câmera fotográfica, ela fez esse gesto, levantando as mãos e mordendo a boca, com uma cara de espanto, uma cara de medo. Essa imagem viralizou nas redes sociais com comentários que mostravam a indignação das pessoas que diziam: eu estou chorando, eu estou muito triste, a humanidade fracassou. Essa foto ela é bem enigmática porque ela diz muito sobre as conclusões que acontecem, as confusões, as dificuldades que acontecem na vida das pessoas que são menos favorecidas, que passam por sofrimento, que sentem o orgulho das pessoas, que sofrem com a vaidade. Essa criança, na verdade, era uma menina de 4 anos, lá na época em que a foto foi tirada, e ela vivia num campo de concentração que ficava a 4 quilômetros da fronteira com a Turquia. O detalhe dessa foto é que quando a fotógrafa se aproximou com a câmera apontada, a menina se confundiu, pensando que, na verdade, aquilo não era uma câmera, mas era uma arma. E na imagem, você consegue ver o susto expresso assim na cara daquela menina, com a boca assim, bastante fechada, as mãozinhas levantadas. Qualquer criança que fosse normal teria corrido, né? Teria sorrido na direção da fotógrafa. Mas essa menina, a Aldeia, ela congelou, pensando que seria mais uma vítima fatal dessa guerra. Será que nós somos iguais? Vamos refletir aqui um pouquinho. Vamos pensar no sofrimento dessa garota, que era vítima de violência constante e que não conseguia diferenciar a arma de câmera fotográfica. Será que todos nós enfrentamos as mesmas dificuldades, os mesmos problemas? Será que você tem a mesma intensidade de dor, de indiferença que outras pessoas sofrem, será? A história que nós acabamos de ler na Bíblia, ela mostra que existem condições diferentes, que muitas vezes são opostas diante do sofrimento, da dor e especialmente diante da indiferença, diante da exclusão social. A gente encontra na história que a gente leu na Bíblia os apóstolos, que eram homens religiosos, homens de fé, e você encontra este homem aleijado. Pessoas diferentes dentro de um mesmo cenário para contracenar agora, mostrando a postura que cada um tem
diante da fé, da religião. Eu quero começar aqui mostrando para você o que a história nos trouxe. Basicamente, são 3 características que nós encontramos nos apóstolos, Pedro e João. Primeira característica que é bem clara no texto que a gente leu é que Pedro e João eram homens de oração. Você percebeu aqui no texto? Diz que eles subiram ao templo na hora de oração. Veja, eles usavam a religião para expressar a sua adoração e o seu louvor e serviço a Deus. Isso dentro de um contexto religioso, dentro de um contexto ritual do templo. Como é que isso fica muito claro? Lá no Antigo Testamento, você pode encontrar, especialmente em 2 passagens, Números 28, do verso 1 até o verso 8, e também o livro de Êxodo, capítulo 28, do verso 38 até o verso 42, você encontra que o sacrifício que era feito todos os dias no templo acontecia em 2 momentos. Ele acontecia de manhã e à tarde, geralmente no crepúsculo da tarde. O horário da prática desses sacrifícios ficava às 9 da manhã e às 3 da tarde. Então, quando a gente vai à Bíblia e você encontra esses 2 horários, você sempre vai entender que esse horário, o horário do sacrifício, era também um momento que as pessoas gastavam orando, buscando a Deus em oração, confessando ali os seus pecados. Portanto, quando a gente vai à história e percebe que os apóstolos estavam subindo ao templo, exatamente naquele momento da oração diária, a gente consegue entender o seguinte, que no livro de Atos, você percebe que a expressão da religiosidade não era vazia na vida dos apóstolos. Eles estavam unindo a prática com a confissão, a teoria e a prática, a fé e a crença. Veja, quando a gente vai na primeira história de manifestação do poder aqui no livro de Atos, no capítulo 2, o Pentecostes, por exemplo, em que momento ele aconteceu? Quando você vai aqui no capítulo 2, o verso 15, você tem uma informação interessante. Foi, aqui de acordo com Atos 2, o verso 15, a manifestação, o derramamento do Espírito Santo aconteceu, de acordo com o texto, na 3ª hora do dia. Para você calcular a hora bíblica, você acrescenta mais 6. Então a gente chega aqui a uma conclusão simples, 3 mais 6 igual a 9. O Pentecostes aconteceu no momento do sacrifício da manhã. É exatamente a ideia do início da ação divina para trazer libertação, para trazer salvação. E o Pentecostes mostra o começo da ação de Deus em restaurar o seu povo. E quando a gente vai para a segunda história da manifestação extraordinária do Espírito de Deus, você se depara com a história da cura deste homem deficiente, deste homem aleijado, que, de acordo com o texto aqui, capítulo 3, o verso 1, aconteceu na hora 9ª. Vamos calcular. 9 mais 6 é igual às 15 horas, que era o horário do sacrifício ou o horário em que as pessoas gastavam tempo orando, confessando os seus pecados a Deus. Veja, esta era a hora da oração da tarde. Veja que os discípulos, eles se moviam pelo poder que a oração traz. No horário da oração, eles estavam no lugar certo, no templo, diante da presença de Deus. Eles experimentavam o extraordinário dentro do contexto ordinário da vida. Deixa eu falar uma coisa aqui para você. A oração sempre está associada ao poder. Você deve ouvir aí alguma vez, ou já deve ter ouvido o ditado, muita oração, você consegue completar? Muito poder. Pouca oração, pouco poder. Quando alguém ora, alguma coisa acontece. Seja o derramamento do Espírito Santo, ou seja a cura de doentes. Sempre diante do contexto da oração, nós experimentamos o extraordinário no contexto ordinário da vida. Um grande pregador chamado Charles Spurgeon, ele dizia que eu trabalho de joelhos. O meu lugar santo de oração vale mais do que a minha biblioteca.
Mais do que serem movidos pela oração, a segunda característica dos discípulos, eles eram movidos pela compaixão. Os discípulos não ignoravam as pessoas abandonadas, marginalizadas. Capítulo 3, o verso 5, diz que Pedro e João olhavam, fitaram. Veja, os discípulos eram capazes de ver, de enxergar aqueles que estavam à margem do caminho. Eu não sei você, mas muitas vezes nós somos tentados a ignorar as pessoas que moram debaixo das pontes, por exemplo, que dormem nas ruas, que reviram e comem da lata dos lixos, que vivem nos albergues. Você sabe o nome de alguém? A gente passa como se eles fossem animais, bichos, mas os discípulos eram capazes de parar, eles eram capazes de olhar, de perceber. Mas além disso, os discípulos também pediram para que aquele rapaz, aquele homem aleijado, olhasse para eles. Mais do que olhar para os necessitados, eles pediram para que o necessitado olhasse era para eles. Você percebe que hoje nós temos um pensamento muito comum entre os crentes, que é o seguinte, ó, não olha para mim não, olha para Jesus. Você já falou isso aí? Jesus, ele censurou esse tipo de postura, que era muito comum, especialmente dos fariseus, ou entre os fariseus. Lá em Mateus 23, o verso 3, Jesus diz assim, olha, fazei e guardai tudo quanto eles vos disserem, porém, não os imiteis nas suas obras, porque eles dizem, mas eles não fazem. Veja, o desafio da fé é exemplificado aí no pedido dos discípulos para este homem. Eles falaram assim, olha para nós. Veja, o cristão tem que dizer para as pessoas que estão aí ao seu redor, necessitados, aflitos, olha para mim, porque na minha vida você vai encontrar uma espécie, uma sombra de Jesus. Paulo disse isso lá em 1 Coríntios 11, o verso 1, ele diz assim, sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Você precisa entender que a sua vida, a minha vida, você que é cristão, você que pertence a Jesus, você que é um homem, uma mulher de fé, nós somos cartas de Cristo, nós somos testemunhas de Cristo. As pessoas precisam olhar para nós. É através da sua vida que ele vai entender o que é salvação. Veja, como em nenhum outro momento, hoje, infelizmente, muitos cristãos, muitos crentes são covardes. Eles não querem que as pessoas olhem para eles dentro do trabalho, no grupo de amigos, sei lá, no encontro de futebol. Eu me lembro que eu estava assistindo uma semana de oração e um pastor do púlpito da igreja, ele disse orgulhosamente assim, olha, eu quando estou por aí, eu não me apresento como pastor, eu digo que eu sou um vendedor de seguros. Fiquei pensando, covarde. O mundo precisa de pessoas que digam, olhe para mim. Mahatma Gandhi, por exemplo, ele disse para alguns crentes da Índia, no vosso Cristo eu creio, só eu não creio no vosso cristianismo. Antes das pessoas olharem para Jesus, elas precisam olhar bem para nós. Você pode dizer como Paulo, você pode dizer como Pedro, você pode dizer como João, olha para mim. Esse é o seu desafio hoje, não tenha medo de ser uma testemunha de Jesus. Jesus não precisa de advogado, ele precisa de testemunha. Mas além de tudo isso, os discípulos também interromperam o exercício espiritual. Veja, eles estavam indo ao templo para orar. E eles deixaram a hora de oração de lado, porque alguém precisava de ajuda. Eles pararam o contexto ritual do templo para atender aquele que mais precisava. E curiosamente, porque fizeram isso, eles se colocam como exemplos contrários da parábola que Jesus contou do bom samaritano. Você se lembra? Que desceram pelo caminho em que estava aquele homem machucado, abandonado à beira do caminho, passaram por ali o sacerdote,
passaram um levita e para não se contaminarem com o que eles pensavam que era um cadáver, para estarem lícitos, para continuarem participando do ritual, do sacrifício lá no santuário, eles passaram de largo. Deixaram quem sofria agonizando. Pedro e João, eles estenderam a mão para aquele miserável. Uma terceira característica, os discípulos, Pedro e João, também eram movidos pelo nome de Cristo. Veja, o nome de Jesus é o segredo do poder do cristão. Não se esqueça disso. Se você avançar aqui um pouquinho, capítulo 4 de Atos, o verso 12, diz assim: e não há salvação em nenhum outro nome, porque abaixo do céu não existe outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Os discípulos tinham no nome de Jesus a fonte, o segredo do seu poder. Um missionário na Índia, chamado Thomas Walker, ele disse: o poder era de Cristo, mas a mão era de Pedro. Veja, o nome de Jesus nos traz para o centro do palco da história do mundo. Ele nos leva, em consequência disto, para o encontro de pessoas necessitadas. Bounds, que foi um grande líder metodista do século XIX, ele disse que a igreja hoje está procurando melhores métodos, enquanto que Deus está procurando melhores homens. Será que Deus pode contar com você? Pode? Como Ele pôde contar com João, com Pedro e com Paulo? A igreja quer crescer, mas antes de tudo ela precisa se converter. Veja, é pela unção que vem o cumprimento da missão. A cura deste paralítico foi o primeiro milagre que a igreja apostólica assistiu, testemunhou depois do Pentecostes. E foi por causa deste milagre, porque eles pararam para dar nome, dar poder e visibilidade ao nome de Cristo, as portas para a pregação do Evangelho se abriram. Porque este milagre foi o primeiro realizado pela igreja no cumprimento de Atos. Qual a razão desse milagre ser o primeiro? Porque esse milagre ele está na lista dos milagres que apareceriam ligados diretamente à vinda do Messias, como, por exemplo, a cura de cegos, a cura de surdos, a cura de coxos. Você percebe isso lá na profecia messiânica de Isaías 35, do verso 4 até o verso 6. O povo precisava entender mais sobre o poder que Deus daria para a sua igreja. Deus pode usar você, Deus pode contar com você. Nós vamos seguir aqui agora e eu queria, nesse momento, falar um pouquinho sobre a realidade desse homem aleijado. E aqui a gente vai entender um pouquinho mais como é que a comunidade dos cristãos, que naquele instante estava testemunhando, estava envolvida na cura daquele paralítico, daquele homem aleijado, como é que ela foi beneficiada, quais foram os efeitos, como é que a gente vê isso daí? Então vamos dar uma analisada agora, dentro desse contexto, na história desse paralítico. Tem alguns pontos muito interessantes, eu queria que você voltasse aqui ao texto. Primeira informação que a gente tem é que este aleijado, ele era levado. Primeira coisa que a gente encontra aqui é que esse paralítico, esse aleijado, ele era movido pelos outros. Isso aqui é muito significativo. Veja, a sua vida não tinha proatividade. Ele sofria sempre dificuldades, sempre diante dos problemas, ele precisava da ajuda de alguém. Ele vivia do que sobrava, ele vivia da boa vontade de alguém. Mas não apenas isso, não apenas ele era movido pelos outros. A segunda característica deste homem, que contrasta com a história dos apóstolos, é que ele era movido pela rotina, ou seja, a vida deste homem era marcada pela exclusão. Naquela época não tinha cadeira de rodas,
ele não tinha acessibilidade. Veja, se não tivesse boa vontade, aquele homem sofreria sempre. E diz o texto da Bíblia que ele já tinha vivido 40 anos sendo massacrado pela dura realidade da mesmice. Não havia nada de novo, ele não tinha nenhuma história diferente, ele não tinha nenhuma alegria nos seus 40 anos de vida. Será que ele se identifica com você em algum ponto? Veja, se existissem redes sociais naquela época, certamente ele não teria nenhuma foto assim para mostrar, nenhuma viagem especial para contar. Ele era um grande exemplo de uma pessoa sofredora, que conta os dias pelas lágrimas derramadas. Será que você também perdeu a beleza na vida, perdeu o propósito, perdeu o sentido? Veja, o maior problema daquele homem era não poder olhar nos olhos de ninguém, muito menos nos olhos de quem os poderia ajudar. Você encontra este homem no texto bíblico olhando para o vazio da sua angústia. Uma terceira característica deste homem é que ele era movido sempre para lugares restritos. No contexto judaico, o templo, ele era o centro da espiritualidade, o centro da política, o centro também do comércio. Mas havia algumas restrições que eram claras para o acesso a esses lugares que eram privilegiados. Veja, o texto diz que ele foi levado para uma porta chamada Formosa. Possivelmente, essa porta era a porta que dava o acesso principal para o templo. Mas vamos entender um pouquinho qual é a importância da menção dessa porta. A localização dela, exata, assim, não é muito clara. Provavelmente, esse portão, ele ficava assim na direção leste do templo, que dividia a praça dos gentios da praça das mulheres. Para você entender isso, deixa eu tentar construir aqui com você, na sua imagem, na sua cabeça, no seu pensamento, como é que era a geografia do templo. O lugar mais importante era o lugar santíssimo, só entrava ali o sumo sacerdote. Mas você tinha também o lugar santo, que era o lugar onde, além do sumo sacerdote, os sacerdotes, eles entravam diariamente para ministrar naquele lugar. Mas além do lugar santo, santíssimo, do lugar santo, tinha aquilo que era chamado de o pátio interno do templo, onde ficavam ali os levitas, os sacerdotes e os judeus homens, que ofereciam ali os seus sacrifícios. E depois desse pátio, vinha o pátio de Israel, onde estavam ali os homens. E depois desse pátio vinha o pátio que era chamado o pátio das mulheres. As mulheres só podiam ir até ali. E depois desse pátio é que vinha o pátio dos gentios. Era o pátio que ficava fora do templo. Nesse pátio, só podiam chegar ali, ou só podia chegar até ali, os gentios e os deficientes. Possivelmente a Porta Formosa era o limite final de acesso para pessoas como aquele aleijado. Até ali, os gentios, os aleijados, os cegos, alguma pessoa que carregava uma mutilação no seu corpo, daquele ponto ele não podia passar. Levítico 21:18 diz que nenhum homem em quem houvesse defeito poderia se chegar a Deus. O homem cego, o homem coxo, o homem que tivesse o rosto mutilado ou até mesmo um rosto ou uma aparência desproporcional. O homem que vivia marginalizado espiritualmente, que sofria preconceito por causa da sua condição, que não podia experimentar a religião. Todos os dias era lembrado que o lugar mais perto que ele podia chegar de Deus era o lugar de gente fracassada. O santuário, o templo não era o seu lugar. Por isso, Pedro e João não apenas curam este homem, em nome de Jesus, mas o verso 8 diz que eles o fizeram entrar no templo. Imagina o sonho dele. O texto diz que ele entrou pulando, tomado de alegria, louvando o nome de Deus, adorando o Senhor. Porque é impossível você desfrutar da bênção, da transformação, da cura, sem você ser levado à alegria extrema. E depois disso, o verso 11 diz que eles o trouxeram para o pórtico de Salomão. Aqui o verso 11. Por que é tão importante essa informação?
Por que no final da história ele vai parar ali no Pórtico de Salomão? Porque o Pórtico de Salomão foi o lugar que fez Jesus dar a maior revelação de si. Ele disse: eu e o Pai somos um. O Pórtico de Salomão foi o lugar que a igreja escolheu para se reunir logo no início da sua história. Atos 5, verso 12, conta isso. Este era o lugar para onde os enfermos, os que eram coxos, aqueles que tinham algum tipo de mal, que eram curados, eram levados agora para viverem uma nova realidade de vida. As histórias que até então eram opostas se fundem em uma só por causa do nome de Jesus. O nome de Jesus deu àquele homem a condição de andar por si mesmo, de quebrar, interromper o ciclo do seu sofrimento, da sua angústia e também de desfrutar da comunidade dos salvos. Conta-se a história de que Alexandre o Grande, famoso general, certa vez encontrou um soldado escondido que estava fugindo da sua missão. E quando ele perguntou para aquele soldado: qual é o seu nome? O soldado disse: Alexandre. Assustado com aquela resposta, ele disse: meu amigo, ou você muda de nome, ou você muda de atitude. O que Cristo quer fazer hoje é conceder a você, através do nome dele, poder para você não viver à margem da vida, para você ser integrado à família de Deus. Você vencer toda forma de preconceito, toda forma de dificuldade, toda forma da maldade, toda forma do mal e encontrar em Cristo paz. Não importa quem você é até esse momento, não importa o tamanho do seu sofrimento, da sua angústia, não importa quantas coisas você precisou viver, Deus hoje quer te fazer experimentar uma nova realidade. Deus quer te fazer você superar o ciclo da angústia e do sofrimento. Deus quer que você aprenda a louvar através do nome dele. E mais do que isso, Ele quer que você não seja um cristão isolado, mas assim como aquele aleijado, que você seja trazido para dentro da família de Deus. Tudo isso Deus pode fazer agora. Deus quer fazer na sua vida. Você aceita? É preciso confiar em Deus. É preciso segurar na sua mão. É preciso exercer a fé para enxergar tudo aquilo que Ele pode fazer na minha vida, na sua vida. Você está disposto a fazer isso agora? Meu amigo, deixa eu te fazer um pedido. Hoje, Deus quer fazer este milagre na sua vida, quer quebrar seus preconceitos, quer te tirar desse contexto de angústia, de separação e te trazer para uma nova realidade. Confie. A Joyce vai cantar uma música agora. E enquanto ela canta, se você puder agora, se ajoelhe diante de Deus ou fique de pé, louve o nome do Senhor, porque Ele pode fazer e Ele vai fazer isso agora. Acredite, Deus está aí com você. Se entregue, confie, ouça essa música. Depois eu quero fazer aqui uma intercessão especial pela sua vida na presença de Deus. Passei tribulações, eu já sofri na minha vida, qual ave sem um ninho, procurando abrigo. Clamei em alta voz, ninguém queria ouvir. Senhor, eu perguntei,
as provações da minha vida provém de todo o mal que neste mundo habita. Que quem só perdeu, quem sabe só ganhou. Um dia todos saberão, um dia os olhos se abrirão para tudo entender. É preciso confiar em Deus, é preciso confiar em Deus. Quando a sombra do mal batendo a porta vem, é preciso com fé lutar, é preciso tão só lembrar que depois dessas trevas vem o sol, que depois da angústia vem a paz, e através do sofrer que eu toco a mão de Deus. É preciso coragem pra seguir, pois um dia a tristeza vindará, e ao final todo pranto Ele enxugará. Olha aqui para mim. Olha para cá. Olha para a TV. Olha para o seu celular. Deixa eu te dizer uma coisa. Se sua vida até esse momento tem sido de lágrimas, se você sai de um problema e entra em outro, se você não aguenta mais sofrer, você se sente parado à margem da vida enquanto a vida está passando para muitas pessoas, se você não consegue ser feliz, se você é discriminado, se você é discriminada, eu queria te dizer que o que você precisa mesmo hoje é conhecer o nome de Jesus. Não há nenhum outro nome debaixo do céu pelo qual importa que nós sejamos salvos. O nome de Jesus tem poder. Primeira coisa, Ele pode te fazer andar sozinho enquanto a vida te faz ficar parado na esquina da angústia e do sofrimento. Jesus pode te levantar. Mais do que isso, o nome de Jesus, Ele é tão poderoso, a palavra de Deus é tão poderosa que Ele pode quebrar o ciclo que você pensa de maldição, de sofrimento, de angústia, e te trazer paz, te trazer alegria. Mas o nome de Jesus, além de tudo isso, pode te dar a grata satisfação de fazer parte da família de Deus aqui na terra. Você quer fazer parte do povo de Deus? Então tome sua decisão agora ao lado de Jesus. Entregue sua vida a Jesus, procure uma igreja, entre no site encontreumaigreja.com e ali você vai achar a família de Jesus. Eu quero orar com você agora. Você pode fazer isso? Senhor, aqui está o teu filho, está a tua filha que precisa da tua bênção, do teu milagre hoje. Levante-o pelo poder do nome de Jesus. Nós oramos no nome sagrado do nosso Salvador. Amém. Ah, que alegria estar com você, mas que pena que nosso programa está acabando. Mas não se esqueça que está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Até o nosso próximo encontro aqui no seu programa Está Escrito.